1000 anos antes de Cristo, Davi, que já era um homem poderoso, um guerreiro poderoso, ele conquistou as terras dos jebuseus e ali ele instalou a sede, o centro do mundo, do reino de Israel. E aquele lugar que ele acabara de conquistar, ele deu o nome de Jerusalém, que a gente conhece como a Terra Santa. Isso aconteceu 1000 anos antes de Cristo. E Davi reinou em Jerusalém, e dali conquistou muitos lugares, muitas riquezas. Foi um homem segundo o coração de Deus, abençoado por Deus. Um homem que seguia os princípios, as leis de Deus, as leis dadas a Deus, por Deus a Moisés. Davi seguia as leis, era humano como qualquer um de nós, imperfeito como qualquer um de nós, mas era um homem que, quando errava, ele se debruçava diante de Deus e clamava pelo perdão, e restituía e recomeçava. Então esse foi Davi. E ele se tornou um rei muito poderoso na sua época. E Davi decidiu construir o primeiro templo a Deus, e ele planejou uma coisa muito grande, muito bonita, e com ornamentos, com ouro, com madeiras especiais, convocou artesãos, arquitetos e todo o tipo de pessoas talentosas daquela época, para construir o templo que abrigasse a arca do Senhor. Aquela mesmo que você já viu em filmes, ou no Indiana Jones, alguma coisa. Era para abrigar a arca que Davi queria construir um templo em Jerusalém. Mas Davi não conseguiu terminar o templo, mas ele juntou todas as pedras preciosas, ouro e madeira, e deixou tudo pronto para que o filho dele, que ia o suceder, construísse o templo. E assim foi. Salomão, filho de Davi, também um homem seguidor das leis do Senhor, também um homem muito sábio, muito poderoso, ele usou tudo aquilo que Davi tinha separado para o templo, construiu um templo maravilhoso de adoração ao Senhor, chamado Templo de Salomão, não confundir com nada parecido que você tenha visto nos últimos tempos, nos jornais. Não, esse era o verdadeiro Templo de Salomão. E como eu disse, Salomão também era um seguidor das leis de Deus, então por isso também foi um homem muito abençoado por Deus. E prosperou, e enriqueceu, ficou conhecido como o homem mais sábio de sua época. Além disso, conquistou muitas riquezas, era o homem mais rico de sua época. Quer dizer, era um homem muito, muito, muito abençoado, Salomão. E aí ele planejou, assim como o pai dele tinha planejado, que o seu herdeiro, o seu filho, que herdasse o trono, fizesse a mesma coisa, continuasse com os mesmos valores. Mas isso não aconteceu. Quando o seu filho, chamado Roboão, assumiu o reinado, ele fez tudo ao contrário do que o pai e o avô tinham feito. Ele quis explorar o povo, tirar o máximo do povo de impostos, subir os impostos e colocou uma carga pesadíssima. Consequência disso foi que o reino acabou se dividindo em 12 tribos, as 12 tribos. Então ficou fragmentado e enfraquecido, portanto. E aí assim foram se sucedendo reis, depois de Roboão. Um seguia Deus, seguia as leis, era abençoado, o reino crescia. O próximo, que vinha logo após, deixava de adorar a Deus, adorava outros deuses, explorava o povo, o reino afundava de novo e eram atacados e perseguidos, etc. Isso foi acontecendo até 586 antes de Cristo. 586 antes de Cristo, já andamos quase 500 anos, desde a hora que eu comecei aqui. Você vê que o tempo é relativo. Enfim, 586 anos antes de Cristo, o rei Nabucodonosor, é um bom nome para filho aí, a Gabi que está grávida, Nabucodonosor, invadiu Jerusalém e destruiu as muralhas de Jerusalém, destruiu o templo do Senhor, Deus, matou muitos homens e levou consigo mulheres e adolescentes
para que os mais talentosos, aqueles mais nobres, levou consigo para treiná-los, entre eles, você que frequenta a igreja desde pequeno, entre eles estava Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, foram levados por Nabucodonosor para serem treinados. Isso aconteceu 586 anos antes de Cristo. Bom, passado alguns anos, o que aconteceu é que o povo de Jerusalém foi ficando cada vez mais fragilizado. Eles já não tinham mais a proteção das muralhas, os portões da cidade tinham caído e sido queimados, eles estavam vulneráveis, amedrontados, e a fé provavelmente, muito provavelmente deles, estava se esvaindo, porque eles não viam a ação de Deus, eles já não criam mais, já tinham dificuldade de confiar uns nos outros, de confiar nas outras pessoas. E o povo foi enfraquecendo, ficando frágil. Qualquer um podia invadir, porque não tinha muro mais protegendo. Toda aquela muralha que Davi construiu em torno de Jerusalém tinha sido derrubada. E o povo ficou fragilizado. Nesse momento, 445 anos antes de Cristo, um jovem que trabalhava para o rei Ataxerxes I, o Longânimos. Alguém sabe o que é Longânimos? Muito bem, a doutora de Loar. Mão longa. Ele tinha uma mão, a mão direita dele era muito maior que a esquerda. Então ele era conhecido dessa forma, o Ataxerxes I. Bom, um homem que trabalhava para o Ataxerxes se despertou com esse problema. Mas nessa altura da mensagem, você deve estar se coçando aí falando assim, onde é que esse pastor vai parar? Eu estou lá cheio de problema, final de mês, estou devendo, meu marido está brigando comigo o tempo inteiro, meu filho não fala comigo há 2 semanas, e eu venho na igreja para ouvir uma aula de história? Não é isso? Talvez você já está passando isso na cabeça de vocês. Eu peço um pouquinho de calma, porque quem sabe a gente vai chegar num ponto onde essas histórias se unam com a nossa história hoje. Esse moço que trabalhava para o rei Ataxerxes se chamava Neemias, e ele era filho de Jerusalém. Seus pais estavam enterrados em Jerusalém, e chegou a notícia de que Jerusalém estava abandonada, as muralhas caídas, e o povo desanimado, sem força, com medo, desprotegidos, mais ou menos como alguns de nós estão se sentindo nesses tempos de hoje. Mais ou menos como alguns de nós estão vivendo nesses tempos de crise. A crise só era diferente naquela época. O perigo era de uma invasão inimiga que matasse todo mundo, sequestrasse os filhos, as mulheres. Esse era o perigo. Hoje nós temos outro tipo de perigo. Perder nossas casas, nossos carros, o emprego, ter que se reinventar. Mas crise é crise, e sempre houve e sempre haverá crises. Então não era diferente. Neemias ficou sabendo que o povo estava inseguro, com medo, desprotegido, precisando que algo acontecesse com eles. E aí Neemias falou com o rei o autorizou a voltar a Jerusalém, e o objetivo de Neemias era muito claro, ele queria reconstruir as muralhas de Jerusalém. Então, se você trouxe sua Bíblia, eu te convido a abrir lá no livro de Neemias, no capítulo 2. No Velho Testamento, o máximo que eu posso dizer, tem um índice aí no começo da sua Bíblia também, se você tiver alguma dificuldade, de qualquer forma a gente vai projetar ali no telão os versículos também. Mas Neemias percebeu que crise é uma terra fértil para que se instale o abatimento, a tristeza. A crise é a terra fértil para a depressão. É um terreno fértil para a depressão. E ele sabia que ia ser difícil. Ele sabia o que ele ia encontrar. Ele sabia que ele ia chegar em Jerusalém e estava todo mundo desanimado. E sabe, nenhuma referência aí, Filipe, por favor.
Sabe aqueles professores de academia super animado? Aí, pessoal, vamos lá, uhul! É mais ou menos isso que Neemias estava se preparando para encontrar, porque o povo estava desanimado, estava sem esperança, amedrontado. Mas ele foi assim mesmo, e a primeira coisa que ele fez, que já é uma lição para nós, ele falou, ó, convoquem o povo, ajunta o povo, vamos colocar todo mundo junto, igual a gente está aqui hoje, vamos ajuntar o pessoal, e vamos ter uma conversa. Neemias juntou o pessoal para uma conversa. Então lá no capítulo 2, no versículo 17, Neemias diz o seguinte, é ele narrando, né, em primeira pessoa, o livro de Neemias, que foi escrito por ele. Então eu, Neemias, lhes disse, vocês estão vendo a situação terrível em que estamos em Jerusalém? Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quer dizer, eu não precisaria falar isso, né, diria Neemias, eu não precisaria, vocês estão vendo a situação complicada que a gente está vivendo. A gente está em ruínas, as nossas portas foram destruídas, a gente está inseguro, a gente está com medo de ser atacado, qualquer dia é um dia para você ficar assustado, para você ficar com medo. Ele sabia disso. Então a proposta dele era a seguinte, pessoal, venham, vamos reconstruir o muro de Jerusalém, para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. Era humilhante. Um povo que tinha sido tão poderoso no tempo de Davi, de Salomão, vivia amedrontado, triste, abatido. Era deprimente, era humilhante. Neemias falou, gente, vamos lá. E aí ele repartiu com o povo algumas das coisas que ele tinha vivido com Deus. Ele falou, também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo, e o que o rei tinha me dito. E eles, o povo, respondeu, sim, vamos começar a reconstrução. E se encorajaram por esse bom projeto. Neemias era um homem sábio, ele sabia que teria oposições, que seria difícil e tudo, mas ele conseguiu, primeiro, convocar o povo e despertar no povo, falar, gente, a gente não tem muita opção, ou a gente se junta e se reconstrói, ou os nossos inimigos vão invadir e vão acabar com todos nós. Vamos fazer isso? O povo todo disse, vamos, estamos juntos, Neemias, vamos lá. E aí ele acrescentou, o Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. Aqui entra o fator sobrenatural. A crise era muito difícil, a nossa crise é complicada também. Mas aqui entra o fator sobrenatural. Vamos nos unir? Vamos. Vamos trabalhar junto? Vamos. Estão determinados, firmes? Vamos. Se a gente estiver fazendo isso juntos, o Senhor vai fazer com que sejamos bem-sucedidos. Uma pessoa sábia, ela não se engana em seus verdadeiros sentimentos, mas ela sabe que esses sentimentos devem ser tratados de imediato, para que não contamine a sua vida espiritual. Você sabe que o momento é difícil, mas você sabe que se você não tentar abandonar logo esse desânimo, a palavra desânimo é interessante, é sem alma que significa. Se você não tentar, o quanto antes, trazer ânimo para a sua vida e disposição e encorajamento, se você não fizer isso pela fé, muitas vezes, é o campo fértil para a depressão, é o campo fértil para não sei o que fazer, é o campo fértil para desistir das coisas. O próprio Jesus, não sei se vocês se lembram, perto de ser preso e torturado, Jesus estava muito angustiado. Ele estava muito angustiado, com muito medo. Diz lá em Mateus 26, Jesus falando, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. E sabe o que Jesus falou? Fiquem aqui e vigiem comigo. Ele chamou os amigos dele mais próximos, falou, gente, eu preciso de vocês, eu preciso que a gente fique aqui juntos, que vocês orem comigo, porque eu estou numa angústia muito grande. Jesus Cristo falando isso. Então, convoque os seus amigos, foi isso que ele fez. Por que Neemias fez isso? Por que Jesus falou isso? Porque a gente sabe que um homem desanimado já está derrotado, porque ele perdeu a vontade de seguir lutando. O homem sem alma, o homem desanimado já está derrotado. Por isso que a gente precisa reverter isso o mais cedo possível. Bom,
Assim como Neemias, assim como Jesus, a gente precisa reverter essa tristeza que se instala em momentos de crise. De alguma forma, a gente tem que transformar essa tristeza em alegria. De alguma forma, você precisa desse ânimo, dessa vontade, desse desejo, desse encorajamento, para você poder reconstruir a sua vida. De alguma forma. E isso Neemias sabia. E o próprio Jesus sabia. E naquele momento crucial que eu acabei de narrar, o escritor de Hebreus diz o seguinte, que naquela hora que Jesus estava orando, que ele falou: Senhor, Deus, se puder passar de mim esse cálice, por favor, mas se não, seja feita a tua vontade. E quando ele entendeu que a vontade de Deus é que ele permanecesse, ficasse firme naquele propósito, Jesus se alegrou. Se você ler lá em Hebreus capítulo 12, diz que pela alegria que lhe foi proposta, Jesus enfrentou a cruz e o sofrimento. Qual alegria? Jesus sabia, entendeu, que ele ia passar por dificuldades muito grandes, maior do que qualquer um de nós pode sequer imaginar. Ele ia passar, mas estava certo de que ele seria abençoado por Deus, recebido por Deus, ressuscitado e se assentar à direita de Deus. Então, por essa alegria que lhe estava proposta, Jesus se animou e suportou a cruz. A alegria vem sobre nós quando a gente consegue tirar os olhos das coisas que se veem e nos fixamos firmemente naquelas que não se veem. Isso é uma frase do apóstolo Paulo, que está lá em 2 Coríntios. A alegria vem quando você tira o foco das circunstâncias, das coisas que estão aqui atrás, na frente, do lado, e coloca o foco naquele que você não vê com esses olhos, mas que é o seu Deus, o seu Pai, que está no céu. Bom, Neemias reuniu todo mundo, começou a trabalhar com todo mundo, dividiu tarefas, você, sua família, essa turma aqui, seu GA, vocês vão fazer isso aqui, você, a sua turma, a sua família vão construir esse portão, essa turma de cá vai fazer as muralhas do lado leste, a outra do oeste, dividiu a tarefa para todo mundo, e todo mundo pôs a mão no trabalho. E Neemias sabia que ia ser difícil, ele sabia que as pessoas estavam desanimadas e qualquer coisa podia os abater. E olha só o que aconteceu com o próprio Neemias, isso é uma lição muito legal para a gente hoje, muito legal. Neemias estava lá trabalhando, olha o que aconteceu. Um tal de Sambalate e Gesem mandaram a seguinte mensagem para o Neemias. Neemias, vem, vamos nos encontrar num povoado da planície de Ono. Eles, contudo, estavam o quê? Tramando fazer-me mal. Neemias sabia que ia ter oposição. Sabia que ia ter crítica, sabia que ia ter gente que ia querer impedir aquela reconstrução. Sabia que ia ter coisas que iam tentar distraí-lo do foco de reconstruir as muralhas. Havia 150 anos que essas muralhas estavam destruídas. Então ele sabia que não ia ser uma tarefa fácil. Aí qual que foi a mensagem que Neemias devolveu a esses caras que estavam chamando ele para o encontro, que estavam querendo fazer mal para ele? Por isso, eu enviei-lhes, o Neemias falando, mensageiros com essa resposta. Pessoal, estou executando um projeto grande, estou executando um grande projeto, estou reconstruindo as muralhas de Jerusalém, estou reconstruindo a minha vida, estou reconstruindo a minha família, estou num projeto muito importante. Não posso descer, não vou sair daqui de cima do andaime para ir lá atender, não vou perder o foco. Por que parar a obra e ir encontrar-me com vocês? Isso seria o quê? Perda de tempo, distração, perda de foco. Não, eu estou focado nisso aqui. Não adianta você me chamar para isso, para aquilo. Não fica cutucando, não adianta. Eu estou focado nisso. Eu estou me reconstruindo, estou reconstruindo a minha vida. Estou reconstruindo a minha casa. Estou reconstruindo o meu trabalho. Estou me reconstruindo. E aí ele conta que eles mandaram 4 vezes a mesma mensagem, e em todas elas, dei-lhes a mesma resposta. Toda vez que vinha essa tentativa de distração, Neemias falava, olha, eu estou empenhado num grande projeto de reconstrução.
Não adianta me chamar que eu não vou. Eu estou focado nisso. E eu vou permanecer focado até terminar esse trabalho. O que aconteceu? Em 52 dias, eles reconstruíram as muralhas de Jerusalém, que estavam destruídas há 150 anos. Eles reconstruíram em 52 dias. Se você fizer a conta, hoje é dia 30 de novembro, 52 dias vai dar dia 21 ou 20 de dezembro, por aí. Dá tempo, meu irmão, de você reconstruir sua vida. Dá tempo de você reconstruir a sua casa. Dá tempo de você reconstruir o seu trabalho. A pessoa cujo coração está cheio de alegria, ela fica imbatível. Porque sua vida está firmemente enraizada nas realidades eternas do reino e não nas coisas passageiras desse mundo. Ele tem uma convicção inabalável de que existe um Deus que reina sobre todas as coisas e a sua especialidade, a especialidade desse Deus é utilizar a adversidade para trazer bênção ao seu povo. Então, depois de 52 dias, Neemias reuniu todo mundo de novo para celebrar a vitória que Deus tinha trazido ao povo. Está lá no capítulo 8, olha que lindo, versículo 1 do capítulo 8. Todo o povo juntou-se como se fosse um só homem na praça. Eles estavam unidos, como se fossem um só homem. Em frente à porta das águas, uma das portas que foi reconstruída. Pediram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor dera a Israel. E ele leu em voz alta, desde o raiar da manhã até o meio-dia, de frente para a praça, em frente à porta das águas, na presença dos homens, mulheres e de outros que podiam entender. E todo o povo ouvia com atenção a leitura do livro da lei. Versículo 8, leram o livro de Deus, interpretando-o e explicando, a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. Então Neemias, o governador, Esdras, o sacerdote e o escriba e os levitas, que estavam instruindo o povo, disseram a todos, esse dia é consagrado ao Senhor Deus, nada de tristeza e choro, pois todos estavam chorando enquanto ouviam as palavras da lei. Na verdade, era um choro de emoção, porque a lei estava sendo lida, as muralhas tinham acabado de ser reconstruídas, o povo estava emocionado. Mas Neemias fez questão de falar assim, gente, enxuga o choro, nada de tristeza, alegria, alegria. E ele acrescentou, podem sair e comam e bebam do melhor que tiverem e repartam com os que nada têm preparado. Esse dia é consagrado ao nosso Deus. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Como que a gente faz isso? Como que você reconstrói a sua vida? Como que você reconstrói a sua família? Como que você reconstrói o seu futuro? Quer dizer, aquele plano que você tinha e que você perdeu o ânimo, perdeu a alma, está desanimado, que você já não sonha mais. Como reconstruir os seus sonhos? Como reconstruir o seu trabalho? Como reconstruir a sua vida? Desses versos eu tirei algumas dicas, lições simples, não tem nada de mágico, nem de... É o que a gente aprende lendo esse livro, aprende com o que Jesus nos ensinou. Quero dividir 5 coisas com vocês que você pode fazer para reconstruir a sua vida. Primeira coisa, crer no Deus que domina sobre todas as coisas. Começa por aí. Você precisa crer. É um Deus invisível, tem coisas que você não entende direito, mas é crer para ver, como eu falei aqui semana passada. Você precisa crer nesse Deus. É o começo de tudo.
Creia nesse Deus que domina sobre todas as coisas. Segundo, una-se ao povo de Deus no mesmo propósito. Como Neemias falou, era como se fosse um só homem. Nós temos uma igreja, nós somos irmãos em Cristo. Juntos nós somos muito mais fortes. Nós cantamos isso aqui no louvor, não foi sem querer que aquela música Somos Um estava no louvor hoje. Juntos nós somos mais fortes. Quando um está enfraquecendo aqui, você fortalece, você levanta. Juntos a gente pode fazer a diferença, a gente pode reconstruir as nossas muralhas, as nossas proteções, acabar com a insegurança, com o medo. Juntos nós podemos fazer isso. Terceira coisa, recupere a alegria pela fé, pelo que está proposto, pelo que pode vir, pelo Deus que você confia. Recupere a alegria, não adianta a gente tentar lutar com o coração abatido, entristecido e deprimido, mas recupere a alegria pela fé. O homem desanimado já está derrotado, não adianta. Então, você já quer perder mesmo? Então, assuma e fala, estou triste, não consigo trabalhar a alegria, não consigo mexer em nada, deixa para lá, deixa para lá, deixa para lá, aí você já sabe o que vai acontecer, tá bom? Tudo bem também. Cada vez vai piorar mais a situação. Tudo bem, é uma escolha. Nós ainda temos o direito de escolha. Da mesma forma, você tem o direito de escolha de reagir, de lutar, de levantar a cabeça, mesmo que a circunstância esteja complicada. Você tem o direito. É uma escolha que você faz. É uma escolha. Então, eu quero reconstruir. Eu quero reagir, eu vou levantar minha cabeça. Eu vou lutar contra o desânimo. E vamos juntos fazer isso, como igreja. Como igreja, vamos nos aproximar mais, vamos estar mais perto uns dos outros. Vamos nos fortalecer como corpo de Cristo. Quarta coisa, mantenha o foco. Não adianta você sair daqui hoje emocionado com a palavra, ou com uma música, ou com alguma coisa assim, e cheio de convicção, e amanhã no primeiro telefonema já cai tudo por terra, você já esquece de tudo e já volta à sua vida normal. Não vai resolver. Mantenha o foco. Nesse mundo invisível, tem uma força do mal que sempre vai querer tirar você do caminho, sempre. Nós sabemos disso, vamos estudar isso melhor a partir da semana que vem. Tem uma força que sempre vai querer distrair você, tirar você do foco. Você está andando, você se encontra, você se equilibra, você enxerga alguma coisa ali na frente e vem uma distração. Que pode ser uma doença, pode ser um problema no trabalho, um inimigo, uma pessoa que fala mal de você, uma briga. Siga focado. Fala, desculpa, você quer brigar comigo? Não dá tempo, eu estou num projeto muito importante. Depois a gente briga. Quando eu terminar lá, eu volto, a gente quebra o pau. Mas agora não dá. Deixa eu quieto. Fica focado, meu irmão. Fica focado. Isso é fundamental. Não dê ouvidos às vozes que tentam te distrair. Sabe, aquela pessoa que usa de chantagem emocional. Eu estou precisando de você. Não sei o quê. Não, dá mais uma chance, mais isso, mais aquilo. E você sabe que aquilo vai te tirar do foco. Aprenda a falar não, igual Neemias. Falou, olha, o projeto que eu estou investindo é muito mais importante. Eu estou reconstruindo a minha vida, estou reconstruindo a minha casa, estou reconstruindo as minhas emoções, estou reconstruindo a minha vida espiritual, estou reconstruindo a minha vida material. Isso é muito importante. Não me venha com distrações. Por fim, aprendemos com Neemias, celebre a vitória sendo grato a Deus. Celebre a vitória sendo grato a Deus. Ele juntou o povo, e o povo ficou emocionado, e ele falou, gente, vamos agora, Deus nos deu a vitória, a gente ficou focado, as coisas aconteceram, agora vamos comer, divide com quem não tem, vamos celebrar, porque Deus foi aquele que lá no começo tinha prometido que Ele faria a diferença. Aquele sobrenatural que num momento era fé, hoje é realidade, as muralhas estão prontas, as portas estão aí, 52 dias de trabalho. Então celebre sendo grato a Deus. O próprio Jesus viveu exatamente
essas coisas na sua própria vida. Jesus, quando estava indo para um momento crucial da sua vida, que ele sabia que ia ser crucificado, Jesus creu que Deus tinha um propósito. Assim como nós estamos aprendendo aqui. Jesus creu no propósito de Deus, confiou que a sabedoria de Deus era maior do que a dele. Que quando ele falou assim, seja feita a tua vontade, Jesus estava sendo sincero. Ele creu e seguiu no plano. Segunda coisa que Jesus fez, perto de morrer, ele reuniu os amigos, reuniu os 12, depois reuniu com 3, focado lá no monte para orar. Ele juntou as pessoas. Por quê? Porque você precisa de ser fortalecido. Não adianta se isolar. Não quero falar com ninguém, não atendo telefone, não sei. Não adianta. Não adianta, você precisa. Nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos, com todos os nossos defeitos. Eu preciso de você, você precisa de mim. Você precisa do que está do seu lado, à sua frente. Nós precisamos uns dos outros. Jesus reuniu. Naquele momento de angústia, ele juntou os seus discípulos, os 12, jantou com eles. Jesus manteve o foco. Manteve o foco. Não deixou que o medo, o terror, porque a Bíblia descreve Jesus suando sangue, de tão angustiado que ele estava. Mas ele não deixou que esse temor, que esse terror da morte em cruz. Jesus era como eu e você, tinha sangue nas veias também. Tinha um cérebro, tinha um coração. Jesus ficou com medo mesmo, angustiado, ao ponto do suor dele ser sangue. Ele estava muito angustiado. Mas ele não deixou que nem esse medo tirasse o foco dele. E aí, recebeu a vitória. Como eu disse lá em Hebreus, pela alegria que lhe foi proposta, Jesus suportou a cruz. Vamos ler lá em Hebreus mesmo, um trecho que vale muito a pena. Olha só que lindo esse trecho do escritor de Hebreus aqui. Hebreus capítulo 12, versículo 1. Portanto, também nós, aqui, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, o que o autor estava dizendo aqui, eu preciso ser rápido para a gente terminar, mas ele vinha narrando uma série de testemunhos de fé. Abraão teve fé com quase 100 anos, que Deus falou que ele ia ter um filho, ele teve um filho. José confiou que Jesus estava com ele, mesmo passando todo aquele período preso, num calabouço, ele confiou. Então, o autor de Hebreus vai dando vários exemplos de fé. Cercados por todos esses testemunhos, o autor, essa nuvem de testemunhos, ele diz o seguinte: livremos-nos, o que a gente pode fazer? Livremos-nos, unidos, né? Livremos-nos, está falando nós, todos. Livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Tendo os olhos fitos, focados, sem perder o foco, tendo os olhos focados em Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Ele, Jesus, pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha. Ele não teve medo de passar vergonha. E assentou-se à direita do trono de Deus. Ele recebeu o seu galardão, o seu prêmio. Meu irmão, não permita que essa força do mal que vem para nos desanimar, vença você. Não permita. Creia no Deus sobrenatural, no Deus de Davi, no Deus de Salomão, no Deus de Abraão, no Deus de Neemias, no seu Deus, no meu Deus. O Deus que já agiu na sua vida, que já agiu na vida do seu amigo, da sua família. Creia, fique firme nisso. Una-se com o povo de Cristo. Pega seu amigo, seu GA, seu grupo, se envolva. Se você não está em grupo nenhum, entra no grupo. Junte-se. Juntos somos mais fortes.
Torne-se um com o seu irmão. Torne-se um no mesmo propósito. Orem juntos, trabalhem juntos, reconstruam juntos, peça ajuda, ofereça ajuda. Fundamental. Mantenha o foco, mantenha os olhos firmes. E receba a vitória em nome de Jesus. É isso que eu tenho para dizer para vocês. É isso que eu tenho para dizer. Não há mais nada a dizer. Depende de mim, depende de você, de uma atitude nossa. Quem está disposto, diga amém. Amém. Então, eu desejo de todo o coração que assim seja na sua vida. Que nós possamos reconstruir as nossas vidas, reconstruir as nossas emoções, reconstruir as nossas famílias. E esse prazo de 52 dias, que tem um tom de brincadeira, pode ser verdade. Mesmo que não seja 52, pode ser 25, pode ser 72. Mas se você começar hoje, se você ficar focado, com os olhos fitos em Jesus e se mantiver no propósito, Deus vai te trazer a vitória. Amém? Senhor Deus, nós te louvamos, Pai, porque o Senhor é o Deus da vitória. Nós somos fracos, necessitados, porém no Teu poder, Senhor Deus, nós podemos alcançar a vitória. Então eu oro por cada vida, por cada irmão meu que está aqui, para que, Pai, a gente possa crer no Senhor. Pai, para que a gente possa nos unir cada vez mais como corpo de Cristo. Que a gente não se distraia, Senhor Deus, com as distrações que o inimigo coloca no nosso caminho. Para cada um a tentação é diferente, Deus. Pode ser o sexo, pode ser uma droga, pode ser um remédio, pode ser uma outra pessoa, pode ser uma outra família, pode ser a mentira, pode ser a corrupção. Livra-nos disso, Senhor Deus, livra-nos disso, ajude-nos a manter o foco, o propósito, Pai, e pelo Teu poder nos dá a vitória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Jesus, um pouquinho antes daquele momento que eu estava narrando aqui, que ele estava ali com os 3 no monte, prestes a ser preso, Jesus disse o seguinte, ele pegou um pão, ele estava com os 12 reunidos, ele pegou um pão, repartiu o pão e falou para eles, olha, esse pão representa o meu corpo. É uma representação, não é o meu corpo, mas representa o meu corpo. Entregue por vocês e por muitos que nem estão aqui ainda, muitos que vão nascer ainda. Esse meu corpo está sendo hoje entregue a vocês. E esse cálice, com esse vinho, Jesus fala assim, esse vinho representa o meu sangue derramado na cruz por cada um de vocês. É um sangue que eu estou selando uma nova aliança com vocês, é uma aliança de sangue que eu estou fazendo com vocês. Vale mais do que qualquer palavra, do que qualquer contrato, é uma aliança de sangue, o sangue de Jesus. Que através desse sangue, os meus e os seus pecados poderiam ser e são perdoados. E aí Jesus acrescentou, olha, sempre que possível, façam isso em memória de mim. Repartam o pão, tomem um vinho, um suco de uva, juntos, em memória de mim, lembrando que foi a partir desse dia, desse sacrifício, que eu estou me entregando para vocês, que a sua vida e a minha vida se tornaram outra vida, uma nova vida, recebemos uma nova vida em Deus. Então quero convidar vocês para a gente participar desse momento da ceia. Quero convidar alguns líderes para nos ajudarem aqui. Tem 2 mesas, cada um dos grupos pode fazer uma fila, um de cada lado. Peguem um cálice de vinho, um pedaço de pão e se lembre do que Jesus fez por você. E que aquele sacrifício de Jesus é eterno, ele vale para o dia de hoje, para que você reconstrua a sua vida, para que você possa conhecer a força
da alegria que vem de Deus. Amém? Então sirvam-se, por favor, em nome de Jesus. As estrelas tão de mim distantes, veja brilhar com vívido esplendor. Relembro, ó Deus, as glórias cintilantes que meu Jesus deixou por meu amor. Então minha alma canta-te, Senhor. Oh, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Oh, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando enfim Jesus vier em glória e ao lar celeste, então me transportar, adorarei prostrado e para sempre. Grandioso és tu, meu Deus, hei de cantar. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu, grandioso és tu, grandioso és tu. Então
grandioso és tu, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta a ti, Senhor. Oh, grandioso és tu, 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 grandioso és tu. Amém. Amém. Tenha uma boa semana, que Deus abençoe. Semana que vem a gente está aqui de novo com uma série nova. Amém?